Ok, então, avaliação postural. Vou iniciar com uma frase, uma mensagem de Guilherme de Lima Campos, que diz o seguinte: você diante de suas atitudes é igual sua coluna diante de sua postura. Quanto pior for sua postura, mais dores você sentirá na sua coluna. Então, com essa mensagem, a gente inicia essa videoaula sobre a avaliação postural e principalmente a coluna vertebral. Então, o que seria educação postural? Acredito muito que além dos jogos, esportes, danças, recreações nas aulas, a avaliação postural também é um assunto importante para tratarmos das nossas aulas. E atuar na educação postural é prevenir e orientar, né, os desequilíbrios posturais, informando a importância de melhores posicionamentos da postura, prevenir desequilíbrios, diagnosticando precocemente e orientando com eficiência, a fim de combater o aparecimento e o desenvolvimento de alterações posturais. A postura errada e dor na coluna são alguns dos problemas mais comuns atualmente na sociedade mundial. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é 80%. Isso significa de que de 10 brasileiros, 8 terão problemas de dores nas costas. E eles ocorrem pelo sedentarismo, por ficar muito tempo sentado ou deitado de forma incorreta, ou até mesmo pela alimentação errada. Então, além disso, podem afetar diversas pessoas sem distinção de idade e de gênero, ok? E os objetivos, né? Os objetivos com este assunto, com esse tema da educação física. Primeiro, a postura de cada pessoa pode ser definido como a posição que o corpo adota no espaço. Para estarmos com uma boa postura, é necessário um equilíbrio do sistema neuromusculo-esquelético e é nesse momento que a avaliação postural ela é necessária, primordial. Então, tem como objetivos principais a correção, a prevenção de possíveis alterações posturais e consiste, né, especificamente em analisar, avaliar e determinar atitudes e desvios posturais. É comum que essas mudanças acarretam desconfortos, né, incapacidades funcionais, e é importante destacar que existem algumas causas que podem aumentar as chances de desenvolver problemas posturais. E quais são essas causas, esses problemas? Alguns dos fatores que podemos destacar estão a má postura, a obesidade, a atividade física inadequada, sem orientação, e os desequilíbrios musculares. Então, a avaliação postural ela é extremamente importante, pois é ela que vai permitir que o aluno tenha um melhor conhecimento dos seus problemas de coluna. E a avaliação é a peça-chave de um acompanhamento, pois é a partir dela que é possível mensurar, analisar os desequilíbrios presentes, o grau de desenvolvimento, o tratamento e muitas vezes as causas do problema, tá? O método escolar subjetivo da avaliação física na educação física, né? Ele é organizado e utilizado de acordo com o conhecimento adquirido na Faculdade de Educação Física, e a observação é o primeiro método, né? A observação e logo após o registro. Ela pode ser feita de diversas formas, inclusive numa atividade física, e principalmente utilizando o posturógrafo, conforme a figura, a imagem, né? Ou também chamado de simetrófago.
Ok? Lá na escola temos um do qual utilizamos nas avaliações físicas. Entretanto, sobre a avaliação postural, realizo o método de forma subjetiva, não é clínico nem médico, buscando orientar os alunos durante o processo. Então, eu observo o aluno como um todo, pois desequilíbrios posturais raramente aparecem de forma isolada. E assim serão recomendados movimentos que trabalhem não só a postura, mas também o equilíbrio e a coordenação dos movimentos. Esses desequilíbrios que acometem as curvaturas fisiológicas da coluna vertebral é gerado pelas tensões musculares, pelos maus hábitos posturais, disfunções postural, sedentarismo, causando então modificações da coluna e aumentando a hiperextensão das curvaturas, lordose e cifose, acometendo síndromes dolorosas relacionadas com a má postura, ok? Então, as deformidades e modificações da coluna podem ser na região da cifose, da lombar e também na posterior dorsal, que é escoliose, ok? Vamos começar pela cifose. A cifose ela é uma anormalidade e pode ser denominada de curvatura posterior que, quando aumentada por descuidos e condições anormais, geram a hipercifose, que pode ser mencionado de corcunda, né? Aquela corcundinha que se forma. Seria como a curvatura torácica aumentada, neste caso aí, ok? Vamos para a lordose. Como mencionei, a lordose pode ter um aumento tanto na região cervical e lombar, podendo ser chamada de hiperlordose cervical e hiperlordose lombar. A pessoa que não tem hábito de postura tem a possibilidade de ter a hiperlordose, os dois tipos, não somente isso, inclusive outros desvios posturais pelo corpo. Esses desvios são caracterizados por aumento da retificação das curvaturas na região cervical e lombar, onde os maus hábitos de sentar-se errado e posicionar a cabeça de maneira incorreta para escrever e ler estão presentes. E, por fim, a escoliose, que é uma deformidade que afeta a coluna vertebral e se caracteriza por envolver os três planos de referência do corpo, o frontal, o transverso e o sagital, levando a uma hiperlordose. Outro problema que se torna grave em questão dos desvios da coluna vertebral é a escoliose. Ela é definida como um desvio lateral ou simplesmente uma curvatura lateral da coluna. Dependendo do lado que ela se altera, forma um S na coluna ou um C, a letra C, e ela pode ser classificada em escoliose lateral, à direita ou à esquerda, ou tanto lombar quanto torácica. Então, a escoliose pode evoluir de muitas causas e geralmente a partir dos 15 anos, mesmo iniciando na infância, progredindo uma alteração anatômica, agravando-se o grau da curvatura escoliótica, ok? Olha, a inadequação do mobiliário da escolar em relação ao peso, né, estatura dos alunos, o peso excessivo nas mochilas, pessoal, também agravam a aquisição ou o aumento de problemas posturais da coluna, sendo fácil observar que
Crianças que ficam todas tortas com uma imensa mochila carregado de material escolar acima dos 10% do peso corporal acarretarão problemas para ela a longo prazo. Então, é desde pequeno que precisamos nos preocupar com os cuidados da postura no dia a dia. E o desvio postural da escoliose é uma das alterações mais graves encontradas entre os alunos, ok? A possível compreensão observada se dá com a má postura sentada dentro da sala, fora, pelo excesso de carga de material escolar transportado, às vezes no lado do corpo, às vezes nas costas, da mochila, fazendo com que a coluna fique numa situação de desconforto, ok? Então, lembrando que a mochila adequada é aquela transportada nas costas, um comprimento ideal para cada pessoa e com peso designado de 10% do corpo do indivíduo. Outras questões também importantes para a boa saúde da nossa coluna vertebral é o peso corporal adequado. O sobrepeso, então, vai sobrecarregar a nossa coluna, principalmente o ponto de equilíbrio corporal, fazendo com que os músculos abdominais que sustentam as costas trabalhem intensamente, e o que vai, ao longo prazo, trazer problemas de dores nas costas. Ao pegar um objeto no solo, é importante flexionar os joelhos e não fazer somente uma alavanca com o tronco. Ao dormir, usar um travesseiro extra, né, entre as pernas ou debaixo das pernas para aliviar a sobrecarga nas costas. Boa postura no dia a dia. O cuidado com o uso intenso de computadores, ficando numa postura não ergonômica, prejudicando e tensionando a nossa coluna vertebral, ok? E atividades físicas periódicas são primordiais para o fortalecimento da musculatura que sustenta a coluna vertebral, ok, pessoal? Obrigado, até mais.